Aleluia, o Senhor é bom, fiel. E o Espírito de Deus está neste lugar. Quem crê nisso nessa noite? Que o Espírito de Deus está neste lugar. A gente ouve muito falar sobre profético, 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 profético. Estamos num ambiente profético, onde algo vai mudar na minha vida, onde algo vai mudar na sua vida, onde algo vai mudar na sua família, onde algo vai mudar no seu trabalho, onde algo vai ser manifesto sobre a sua história. Quando a gente fala de profético, a gente lembra de algo espiritual, a gente lembra da pessoa de Deus Pai, a gente lembra da pessoa de Deus Filho, e a gente lembra da pessoa do Deus Espírito Santo, porque é impossível viver no ambiente profético sem que o Deus Pai, que trabalha em todo o tempo, esteja realizando grandes coisas no nosso meio. E Deus entende que sem Jesus na nossa história, Ele não pode se manifestar. Por isso Ele mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais do que isso, tenha uma vida abundante, cheia do favor de Deus. E Jesus também entendeu que se Ele fosse assunto aos céus, você também não conseguiria sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso o véu foi rasgado e você se tornou casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos num ambiente profético. Por isso nós estamos debaixo de uma palavra profética poderosa. Porque não é uma palavra qualquer, é a palavra do Deus vivo. Esses dias eu estava num ambiente onde ouvi algo tão poderoso. Eu fui embora com aquela frase no meu coração. Você vai ver muitos livros nessa terra, você vai ver muitos escritores nessa terra, pessoas que foram dotadas de um conhecimento. O conhecimento vem do Senhor, o conhecimento procede de Deus. Pessoas que às vezes têm experiências com o Pai, ou experiências a respeito dessa terra. Mas aqui está um livro que foi escrito há muitos anos atrás, e esse é o único livro que quando você lê na presença do autor, você lê na presença daquele que escreveu, você lê na presença do Deus vivo e soberano, porque essa palavra, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então que o Senhor nessa noite fale ao meu coração e fale ao teu coração pela palavra do Senhor, porque é ela que te alimenta e é ela que te leva para esse ambiente onde aquilo que você precisa nessa noite já está preparado. Eu queria ler, eu fiz questão de ler, hoje eu tive uma curiosidade de ler a respeito disso, onde está escrito assim: o que é profético? Profético significa algo relacionado às profecias. O nosso Deus profetizou ao seu respeito, o nosso Deus profetizou ao seu respeito, porque você é um escolhido de Deus, você é a igreja do Senhor, você foi chamado para morar na Nova Jerusalém, amém? E eu quero compartilhar com você a palavra que o Senhor pôs no meu coração, que está no livro de Marcos. Marcos capítulo 4.
Eu quero falar com você nessa noite de uma semente poderosa, de uma semente que te leva para esse ambiente profético, de uma semente que muda a sua história. A Bíblia vai falar de vários tipos de sementes, mas nessa noite eu quero dar ênfase a essa semente. A Bíblia vai falar da semente descendência de Abraão, que está escrito em Gálatas, que somos descendentes de Abraão. Mas a Bíblia também vai dizer da semente que é o dinheiro, que você deposita no altar, para você receber aquilo que o Senhor tem para você, como um ato de fé. Você deposita, crendo no favor de Deus, na sua área financeira. Mas hoje eu quero pregar e ministrar, na minha simplicidade, reconhecendo total dependência de Deus nessa noite, sobre a semente, que é a palavra de Deus. Vamos ler comigo, Marcos, capítulo 4, versículo 14. Marcos, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Jesus está dizendo e pregando à multidão, ao povo, a respeito da sua palavra. Jesus, ele sempre tinha um respaldo, uma importância à sua palavra, ao seu ensinamento. Porque na verdade qualquer avivamento, qualquer transformação, ela só pode ser manifesta através do ensino e da palavra de Deus. Porque é essa palavra que é a semente, que é a palavra, é ela que entra no seu coração e é ela que causa mudança no seu coração, no seu caráter, no seu posicionamento, no seu modo de ver, no seu modo de enxergar e no seu modo de ouvir. A palavra de Deus diz que de Marcos 5 em diante, que Jesus é expulso de uma terra. Ele estava de um lado até chegar do outro lado, como foi dito nessa noite, ao encontro desta mulher que tinha algo dentro dela, um posicionamento, e ela dizia no seu íntimo: se eu tocar vai dar tudo certo. A Bíblia fala que Jesus está em Gadará. A Bíblia fala que Jesus faz um grande milagre naquele lugar. A Bíblia fala que naquele ambiente onde ele estava, havia um homem que morava em sepulcros. Havia um homem totalmente dominado por forças do inimigo, por força do diabo, por espíritos imundos. A Bíblia fala que este homem, era tão dominado que ele não ficava preso por correntes. Ninguém conseguia conter aquele homem, mas Jesus entrou naquele ambiente. E quando Jesus chega naquela cidade de Gadara, a Bíblia fala que Jesus então encontra com aquele homem. E são os encontros com Cristo que muda a história de um homem ou de uma mulher. São os encontros com Cristo que muda a tua história. Muitas vezes nós fugimos e corremos dos encontros com o Senhor dos Senhores, mas Ele nessa noite quer estar na sua história, quer estar no seu caminho, quer entrar na sua casa, quer entrar nos teus negócios, para que haja uma transformação.
Pensa em algo impossível para uma cidade chamada Gadara. O homem vivia no sepulcro. As pessoas temiam aquele homem pelo seu proceder, pelo seu comportamento, porque ele era literalmente dominado pelo inimigo, dominado pelo diabo. E quando uma pessoa é dominada pelo diabo, ela literalmente vai trazer caos para o ambiente, vai trazer desordenança, vai trazer mortandade. Mas só que entrou Jesus de Nazaré na história daquele homem, e como está escrito, o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Então eu tenho uma boa notícia para você: se tiver alguma obra sobre a tua vida, Jesus de Nazaré está neste lugar, e Ele é especialista em desfazer toda a obra do inferno. Com Ele não tem. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele despojou todo o principado, toda a potestade, toda a obra do inimigo. E Ele deu autoridade para você, que é igreja de Cristo nessa terra, que é selado pelo seu Espírito. Jesus encontra esse homem que provavelmente não tinha esperança, perspectiva de vida, mas ele encontrou Jesus de Nazaré num tempo profético, onde era manifestação do amor de Deus para com a humanidade, para com os judeus. Era um tempo de cumprimento das profecias a respeito de Cristo, e Cristo pisa naquele lugar. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Se Jesus pisar na sua história, se Jesus entrar na sua história, se Jesus entrar na sua casa, tudo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Porque Ele é Senhor. Escuta aí. Cristo é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor da sua casa. É por isso que Ele quer pôr ordem na tua casa. É por isso que Ele quer tirar a sujeira da tua casa. É por isso que Ele quer mudar coisas do lugar da tua casa. Porque Ele é Senhor. E quando Ele chega naquele ambiente, Ele dizia algo para aquele homem. Quando você vai ler o texto, você vai ver isso. Mas Ele não estava dizendo para aquele homem. Ele estava dizendo para aqueles que estavam atrás daquele homem, destruindo e roubando a perspectiva de futuro daquele homem. Eu não sei como você entrou aqui, destruído, sem expectativa, sem sonhos futuros, mas eu quero te dizer que quando Jesus entra, Ele muda essa perspectiva, e Ele dá uma ordem para que aqueles demônios saiam, porque a Bíblia vai descrever que era uma legião. E a gente conhece a história. Então os demônios pedem para entrar naquela manada de porcos que eram aproximadamente 2.000 porcos. Eram muitos porcos. E Jesus permite que assim fosse. E aqueles porcos adentraram o mar e caíram. E foi um grande reboliço. Um grande reboliço. Porque de repente, aquele homem que era endemoniado, aquele homem que tinha que ser preso, toma a sua consciência, toma o seu posicionamento, é sarado, é curado, é liberto pela autoridade de quem Cristo é. Por que você está perdendo a oportunidade de viver a libertação, de viver a restauração? Porque Cristo é o Senhor da sua vida. Há palavras de comando. Há palavras de comando. Ele te outorgou essa autoridade, na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia fala então que dentro daquele contexto chegaram os moradores de Gadara.
os gadarenos, e eles não olharam para a vida daquele homem que foi liberto. Eles olharam para o prejuízo que eles tiveram. Ali estava sendo semeado a palavra de Deus. Ali era o próprio verbo vivo que se fez carne no meio deles, semeando e sendo a própria palavra naquela cidade. Mas os rejeitaram, porque eles olharam para o seu financeiro. Eles olharam para aquilo que lhes pertencia, para a sua economia, para o seu financeiro, e perderam a oportunidade de glorificar o nome que está acima de todo nome, de glorificar aquele que vive para todo sempre, aquele que reina e que governa nos céus e na terra. Dani, é assim hoje em dia? Eu quero te mostrar. Marcos 4. Marcos 4. Obrigado, Jesus. Está escrito assim, versículo 18. Fala de uma semente que foi plantada entre os espinhos. Marcos 4:18. E os que foram semeados entre os espinhos ouvem a palavra, e os cuidados do mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífero. Ou seja, Jesus, a palavra, o verbo vivo, naquele ambiente se tornou infrutífero, porque eles não olharam para Cristo, mas eles olharam para as riquezas deste mundo, para as coisas deste mundo. E sempre que eu olho para as coisas deste mundo e para as riquezas deste mundo, não tendo Cristo como meu Senhor e como o meu Senhor e Salvador, eu posso sufocar a palavra que Ele colocou no meu coração, e você pode sufocar a palavra que Ele colocou no seu coração. Eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram Cristo, eles rejeitaram a palavra, o verbo vivo. Mas teve um naquela história. Pergunta para mim assim: quem, Dani? Teve um naquela cidade. Pergunta para mim assim: quem, Dani? O gadareno, o que foi liberto. Ele reconheceu Cristo. Ele disse: eu não posso ficar longe de ti, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero que essa palavra, ela realmente seja vida no meu coração, que faça realmente diferença daqui para frente na minha história. Mas quando você lê a palavra, você vai ver que Jesus não permite que o gadareno ele vá com Cristo, porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Qual era o propósito? De testemunhar a palavra. Qual era o propósito? De testemunhar com a sua vida aquilo que Deus Pai fez, aquilo que através de Jesus foi feito, a sua libertação, a sua salvação. Porque a palavra, ela tem poder para libertar, para salvar e para te capacitar. Ela tem poder. E aquele homem foi, não mais como um endemoniado. Tem muita gente que já tem que estar saindo deste ambiente para o ambiente que Deus quer, para o propósito do que Deus quer.
Aquele homem já saiu daquele ambiente, não foi com Cristo, mas ficou com a missão de ser o pequeno Cristo onde ele passasse nessa terra. Ele foi testemunhar naquela Decápolis, aquelas 10 cidades que eram dominadas, eram gregas pelo Império Romano, testemunhar que só o Senhor é Deus, testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, testemunhar que Jesus é aquele que liberta. Sabe o que Jesus está querendo? Que você testemunhe a sua história no ambiente que você vive, que você testemunhe o seu milagre no ambiente que você vive. Mas você vai testemunhar quando a palavra de Deus cair no seu coração e você frutificar nessa terra. Você vai viver o profético de Deus. Sabe o que é o profético de Deus? É ter a realidade do reino de Deus manifesto no seu dia a dia, no seu dia a dia, no seu dia a dia, para que você realmente possa ser o sal dessa terra. Porque quando você for o sal dessa terra, você vai ali ajudar outras pessoas, trazendo o tempero que é Cristo na vida delas. E quando você der algo de Deus para elas, você também vai receber de Deus. Porque você só pode dar o que você tem, ninguém pode dar o que não tem. Aquele homem saiu como missionário, como alguém que ia ser um porta-voz de Cristo. Por quê? Porque ele recebeu de Jesus o perdão e a libertação. Qual é a semente que o Senhor tem plantado no seu coração? Qual é a semente que o Senhor tem plantado no seu coração? Qual é a semente que Jesus já te deu? Ele já te deu, Ele já colocou no seu coração. Aí a Bíblia fala que Jesus então deixa aquela cidade, rejeitado por muitos, mas com um que o adorou e testemunhou que Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia fala então que Jesus sai daquele lugar e vai para o outro lado. E quando ele chega no outro lado, ali havia uma multidão já o aguardando. E naquela multidão havia um homem, por nome Jairo. Ele era um homem de autoridade, que tinha uma filha doente. E ele chega e fala assim: mestre, Senhor, vão lá na minha casa, ore pela minha filha, porque ela será curada. E a Bíblia fala que nesse ambiente onde Jesus é aceito, onde Jairo pede, se curva, reconhecendo quem Jesus é, Jesus prontamente vai à casa de Jairo. Mas no meio do caminho, no meio daquela trajetória, está indo Jesus. A bênção não era para aquela multidão, a bênção era ir para a casa de Jairo, a bênção era abençoar a vida de Jairo. Mas na multidão havia uma que recebeu a semente da palavra. Como você recebe a semente da palavra? Quando você vem num culto, quando você ouve uma ministração, ali há uma semente que está sendo plantada no seu coração, através do entendimento que o Espírito de Deus te dá. Porque o Espírito de Deus te dá um entendimento para que aquela semente gere transformação e frutificação na sua vida e na sua história. Está indo Jesus para a casa de Jairo. Quando você vai estudar, você vai entender que os caminhos até a casa de Jairo eram apertados. E havia muita gente. E haviam muitas pessoas, mas a pessoa que estava naquele ambiente profético, porque profético, porque Jesus estava lá. Quando o ambiente é profético, quando Jesus se manifesta,
Quando o ambiente é profético, quando damos liberdade ao Espírito de Deus, quando o ambiente é profético, quando Jesus é o Rei, quando o ambiente é profético, quando respeitamos a palavra de Deus. E no meio daquela multidão havia uma mulher que ela entendeu. Por que que ela entendeu? Porque ela ouviu a respeito de Jesus. Cutuca o seu irmão e fala assim: você tem ouvido a respeito de Jesus? Já ouviu qualquer coisa a respeito de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar da história de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus levantava pessoas da cadeira de roda, que Jesus tinha uma palavra de autoridade, que Jesus tinha autoridade para ensinar, que Jesus tinha autoridade sobre pecado, que Jesus tinha autoridade sobre os mortos. Ela ouviu falar de Jesus, como você ouve, como você sempre tem ouvido. E aquela mulher deixou aquela semente cair no seu coração. Ela recebeu aquela palavra na sua mente e no seu entendimento, e aquela palavra começou a gerar dentro dela uma atitude que transformaria o seu futuro. Dani, quem é essa mulher? A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia fala o posicionamento dessa mulher. A Bíblia fala o antes dessa mulher, mas a Bíblia também fala o depois dessa mulher. Depois de quê, Dani? Depois de se encontrar com Jesus. Eu não sei se você aqui que está nessa noite tem um antes e um depois de Jesus, mas se você não tem um antes e um depois de Jesus, Ele nessa noite quer se manifestar sobre a sua vida. Dani, qual era o antes daquela mulher? Sem perspectiva, sem resposta certa. Já estava cansada, muito tempo lutando, muito tempo esperando, muito tempo batendo na porta, muito tempo gastando os recursos financeiros que tinha, muito tempo na jornada que para todos era impossível. Que mulher é essa, Dani? Ela tinha todas essas palavras no seu histórico, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, e ela ouviu de bom grado. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela se posicionou. Ela começou a pensar, ela começou a receber aquela palavra: Ele cura, Ele liberta, Ele é a saída para a minha vida, Ele é o único motivo para a minha vida mudar. Eu creio nesse Jesus, eu creio que Ele pode transformar. Tem muita gente que não tem crido mais, tem muita gente que não tem esperado mais, tem muita gente que tem desistido, colocado um cântaro no caminho, mas Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Porque a palavra semeada está no seu coração. O diabo pode até ter tentado roubar o seu entendimento, mas o Espírito da verdade está nessa noite, e toda cegueira espiritual está caindo por terra, para que você entenda que Ele ainda
ainda faz as mesmas coisas. Ele é o mesmo. Ele é eterno. Ele continua fazendo a mesma coisa. Deixa essa semente que está plantada no seu coração, que é a sua palavra, a palavra do Deus vivo, se manifestar, transformar a sua história. E ela pegou essa verdade. Muita gente tem pegado verdades que não são verdades, que são sofismas, mas que hoje sobre as nossas vidas, toda sofisma que é a verdade, que não é verdade, venha cair por terra, mas que a verdade que é Cristo venha se manifestar sobre as nossas vidas, nos libertando, trazendo entendimento real de quem Jesus é. Ela tinha entendimento, ela teve um entendimento, e o entendimento fez com que ela rompesse a sua limitação, a sua fragilidade. Dani, o que você quer dizer? Quando você entender quem Jesus é, mesmo fraco, você vai dizer que é forte, mesmo incapaz, você vai dizer que é capaz, porque é Ele que é o Deus que te capacita, é Ele que é o Deus que te fortalece. Pela sua perspectiva é impossível, pela sua perspectiva você não tem mais ânimo, você não tem mais força, mas pela perspectiva de Deus, você ainda vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Diga para você nessa noite: aquele dia que você encontrou Jesus, sabe? Aquele dia que Ele tirou um amassal de pecado, aquele dia que Ele te colocou para sentar na mesa como filho de Deus, e talvez hoje você pode estar até afastado. Ele está dizendo para você: Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Sabe aquele problema que parece que não tem fim, que tem muitos anos, que não muda nada, que não acontece nada? Jesus me trouxe aqui nessa noite para ministrar sobre a sua vida que Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Declara isso nessa noite. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Declara para você mesmo nessa noite que Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Declara isso na sua história. Ele é o mesmo. Declara isso. Ele é o mesmo. Feche os seus olhos e lembra do ambiente que precisa ser transformado. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Não mudou. Ele é o mesmo. Não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E aquela mulher entendeu isso. E porque ela entendeu isso, no meio de uma rua apertada, no meio de uma multidão, tendo foco em Jesus, tendo foco em Jesus, tendo foco em Jesus. O seu foco é 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 Jesus.
O seu foco é Cristo, porque é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. O seu foco é Jesus. E porque o seu foco é Jesus, o seu posicionamento vai ser diferente nessa terra. O seu foco é Jesus. 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 Havia muita gente ali. Havia muita gente ali. Havia muita gente ali. Mas ela entendeu. E quando ela disse que se eu tocar na peia, é Jesus. Aleluia. Ela entendeu que se ela tocasse, ela entendeu pela palavra ministrada, ela recebeu aquela palavra ministrada, ela creu. Então ela recebeu a palavra no seu coração. E aí começou o processo para frutificar, para que o milagre se manifestasse. Qual era o processo? Ela dizia. Dani, eu não estou entendendo. Quando uma semente é plantada, precisamos regar até um ponto que Deus se manifeste e venha com o seu milagre. Então ela entendeu, ela creu, recebeu a palavra, plantou no seu coração, mas ela se posicionou como, Dani? Ela se posicionou dizendo, se eu tocar, cadê a água? Cadê a sua água? Na semente que ele plantou, na semente que ele plantou, na semente que ele plantou. Tem muito milagre para acontecer, tem muita mudança de história para acontecer. O Senhor está ministrando aos nossos corações. É tempo de regar. Como eu vou regar? Profetizando. Como eu vou regar? Perpetuando, crendo na palavra, profetizando a palavra, até que se manifeste o favor de Deus. O favor de Deus. Você sabia que a Bíblia fala? O favor de Deus. O favor de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos e ver o favor de Deus chegando na sua vida, chegando onde você precisa nessa noite? O favor de Deus. Nós estamos debaixo de uma palavra onde nós regamos pela fé, profetizamos para que o favor de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. O favor de Deus. O favor de Deus. Aquela mulher então, ela caminhou regando a palavra que foi plantada no seu coração. Ela dizia: se eu tocar na orla, 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 serei sarado. Se eu tocar na orla, serei sarado. Se eu tocar na orla, serei sarado. Se eu entrar no secreto nessa noite, ouvirei o Pai. Se eu buscar, acharei. Se eu buscar, acharei. Se eu buscar, acharei. Se eu pedir, vou receber. Se eu pedir, vou receber. Se eu bater, o favor vou de abrir. Deus, o favor de Deus, o favor de Deus pra mim. Mas eu não quero bater. Eu não quero bater. Eu não quero buscar. Mas o Espírito está dizendo: se levanta deste lugar. Se levanta deste lugar. Oh, se levanta deste lugar.
Ei, Ele vê teu coração hoje. Se levanta deste lugar. Se levanta deste lugar. Deixa a semente de Deus fazer movimento no teu coração. Ei, no teu coração. Presta atenção. A Bíblia fala que há o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ok? Abre comigo Cantares. Cantares. Pode ficar na Cantares. Se eu achar o versículo, mas nós vamos achar. Cantares, aleluia, Jesus. Põe para mim, quem está lá? Tem como pôr? Cantares 2:15. A semente está aí, amém? Ok? A semente está no nosso coração, amém? Me ajuda, amém? Me ajuda, amém? Amém? A semente está aí. Olha o que a palavra de Deus diz. Agarrai-vos as raposas, as pequenas raposinhas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas estão em flores. Vamos tirar a raposa nessa noite. Vamos tirar a raposinha nessa noite. Vamos tirar aquilo que sufoca a palavra nessa noite. Vamos tirar o olhar das coisas dessa terra e olhar para Cristo nessa noite. Vamos arrancar essa raposa. Vamos tirar essa raposa, porque a nossa vinha já está em flor. A nossa vinha já está em flor. A nossa vinha já está em flor. Dani, eu não estou entendendo. A nossa vinha é tudo aquilo que nós temos. São os nossos relacionamentos, as nossas empresas, aquilo que o Senhor tem nos colocado, aquilo que o Senhor tem nos concedido, porque nós somos mordomos nessa terra. A sua vinha é a sua família, a sua vinha é o seu casamento, a sua vinha é a sua família, os seus negócios, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus plantou no seu coração e floresce e frutifica. Mas muitas vezes vem a raposinha querendo terminar, arrancar a vinha, os frutos dessa vinha, exterminar com tudo. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 13, versículo 32. Por favor. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide, anunciar a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Que palavra é essa, Dani? Isso é quando Jesus disse aos fariseus, porque Ele estava curando, porque Ele estava libertando, e porque os fariseus disseram: olha, foge, porque você vai ser preso, foge. E Jesus disse: eu não vou fugir. Ele estava pregando num sábado numa sinagoga, e ali havia curado uma mulher num sábado, uma mulher que era 18 anos, oprimida, descendente de Abraão, oprimida por um espírito imundo, e pela autoridade de Jesus Ele curou aquela mulher. E então ali Ele expulsava demônios, Ele curava enfermos, e eles quiseram paralisar a obra de Deus. E Jesus disse: raposa, hoje você vai tirar raposa do seu meio, raposa do seu coração, porque você não vai deixar que ninguém paralise a obra que Deus tem na sua vida. Jesus disse: não, eu não vou parar. Hoje eu expulso e curo, e amanhã, o terceiro dia, eu vou estar pronto. Sai, raposa. Sabe o que eu tenho para ministrar sobre a sua vida? Que você também vai estar pronto pela autoridade do nome de Jesus, porque debaixo dessa autoridade, debaixo dessa palavra, você não vai parar, porque a palavra de Deus foi plantada dentro do seu coração, até chegar o último fôlego de vida, adorando a Deus, ou até chegar o dia que vamos ser arrebatados por Ele. É até o fim.
É até o fim. Você está pronto? E a mulher entendeu isso. E ela se posicionou. E ela foi passando. 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 Vamos passando, minha igreja. Vamos passando, povo de Deus. Vamos passando pelas dificuldades. Vamos passando pelos obstáculos. Vamos passando pelas tempestades. Vamos passando pelas dificuldades dessa terra. Mas vamos passando. Então o alvo dela era Jesus. E ela tinha uma estratégia. Porque crente tem estratégia. Por que crente tem estratégia? Porque crente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá estratégia. E o Espírito Santo fala com o crente. E o Espírito Santo fala, vai orar agora. E o Espírito Santo fala, para aqui. E o Espírito Santo fala, abre aqui. E o Espírito Santo direciona. Porque a Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está na hora de ser guiado pelo Espírito. Larga aí quem está sendo seu guia e vai com o Espírito. E seja direcionado pelo Espírito. Eu já perdi negócio por causa de ser teimoso com o Espírito Santo. De verdade. Eu tive um concorrente na minha história, no negócio que eu tinha anteriormente, porque eu não ouvi o comando do Espírito Santo de Deus. Quer ter vitória? Ouve o comando do Espírito de Deus. E ela tinha uma estratégia. Qual que era a estratégia? Só tocar na orla serei curada. 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 E Jesus indo para casa, Jesus indo para casa de Jairo, Jesus indo para casa de Jairo. A bênção não era para a mulher, mas a mulher entendeu que se ela tocasse na orla, a bênção também seria para ela. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não está só entre os reis. Aleluia. Jesus está no meio das prostitutas. Jesus está no meio da prisão. Jesus está no meio daquele que clamar pelo seu nome. Ele está no meio dos doentes. Ela entendeu. Que você também entenda nessa noite que é para você o favor de Deus nessa terra. Que é para você a abundância de Deus nessa terra. E ela consegue tocar. Jesus. E o seu modo de agir fez parar a multidão. Fez parar a caminhada. Fez parar a multidão. Porque quando Deus age, tudo muda no ambiente. E Jesus disse, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos dizendo, Pedro dizendo, Jesus, a multidão te aperta, é muita gente, como é que diz alguém me tocou? E você já pensou algo? Não tocou na pele de Jesus. Tocou na orla de Jesus. Não tocou no braço de Jesus, na pele, tocou na orla. Mas por que Jesus parou? Porque dele saiu virtude. Ele tem virtude para a sua vida. Ele tem virtude para a sua vida. Ele tem virtude para a sua vida. Ele tem milagre para a sua vida. Ele tem virtude para a sua vida. Ele tem virtude para a sua vida. Toca nele nessa noite pela fé. Toca nele nessa noite pela fé.
Toca nele nessa noite pela fé. Toca nele nessa noite pela fé. Toca nele nessa noite pela fé. Toca nele nessa noite pela fé. Toca nele nessa noite pela fé. Toca nele nessa noite pela fé. Porque você entendeu que onde o povo de Deus está reunido, ele se faz presente. Então toca nele nessa fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Toca nele nessa noite. Eu já vou terminar. Que o seu coração seja aquilo que está escrito: uma terra boa, que vai frutificar no tempo certo. Porque você vai receber a palavra, vai regar a palavra e vai viver o impossível de Deus na sua história. Igreja, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Eu me sinto honrada de poder estar aqui nessa noite. Só Deus sabe como é difícil subir num altar e pregar. Mas a gente entende que Ele é quem nos chama e nos capacita. Que Deus, o nosso Deus Pai, possa abençoar a sua vida. E que o milagre que você veio buscar nessa noite, você possa sair levando ele. Talvez ele aconteça na porta da igreja. Talvez ele aconteça lá dentro da cozinha da sua casa. Talvez ele aconteça lá dentro do seu trabalho. Talvez ele aconteça no ambiente que você precisa. Mas ele vai acontecer se você permanecer regando a palavra de Deus. Glorifica o Senhor com as suas palmas, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe ricamente nessa noite, em nome de Jesus.